Estamos dando sequência no tópico medo, então vamos lá em frente. E o ponto é importante você analisar a assimetria entre risco e benefício. Ou seja, é um risco pequeno e controlado comparado a um benefício exponencial. Essa situação favorece demais, então tem que fazer essa análise. Poxa, eu tenho lá um benefício que, se aquilo der certo, é um benefício bem pequenininho, mas eu tenho um risco muito grande. Naturalmente, isso vai causar mais medo, mas eu tenho que fazer uma análise. Se o benefício é exponencial e eu consigo perceber que o risco é pequeno, o risco é controlado, uma situação muito mais confortável para você enfrentar o medo. Essa que eu acho fantástica e acredito muito nisso, né? O medo de sofrer é pior que o próprio sofrimento, né? Então, dentre os meus medos, né? Eu acabei de citar um aqui, um medo de uma mudança, né? Drástica de carreira, depois de ter passado 20 anos estudando, seguindo e ter conseguido, né, um posto altíssimo, né, lá do início, faxinando, limpando o banheiro e carregando caixa, né, e limpando loja o dia inteirinho até um posto de muito alto, e depois você tomar essa decisão. E eu não tenho dúvida nenhuma, né? Ou seja, aquele medo de sofrer é muito pior do que, de fato, o próprio sofrimento. Quer dizer, quando eu tomei a decisão, foi muito mais fácil. Significa que você tem que tomar uma decisão a qualquer momento, sem fazer análise, nada disso. A gente vai detalhar, inclusive no final desse tópico, a gente tem um exercício que vai te dar total clareza, né, sobre qualquer decisão, aí, qualquer medo que você possa estar passando. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam, né? Isso aqui eu tenho uma lembrança muito forte de um tio meu, uma saudade, inclusive me criou como se fosse um pai. Meu pai ficou afastado um período da minha criação, meu tio Luiz Fernando, infelizmente, recentemente, né, um tema triste, não quero focar nisso agora, mas foi assassinado e tal. E eu lembro tão positivamente dele, da espiritualidade, etc. Eu lembro um momento de vida difícil, eu estava umas coisas dando errado, eu tinha comprado um carro, bati o carro e estava tudo quebrado, não tinha dinheiro para consertar, e o carro lá parado, e eu me apegado, né, no carro, porque não tinha dinheiro, não queria vender por menos do preço. E eu lembro que ele usou um conceito conversando comigo ali como liderança, né, como coach, e ele me falou algo que é muito parecido com essa visão que eu estou apresentando. Ele usou outra frase, a frase que ele usou, né, a frase não, ali, a conversa que ele usou foi mais ou menos assim: para entrar o carro novo na garagem, e ele fez uma citação que tinha mais a ver com a minha situação, porque era realmente um carro na garagem parado lá, batido, e ele usou esse termo: para entrar um carro novo na garagem, precisa sair o velho. E quando eu captei essa mensagem dele, né, e realmente tirei aquilo que eu olhava todo dia, eu sofria todo dia, cobria com uma lona, porque a garagem não era coberta e etc., eu pude entender que aquilo me fez, né, ou seja, me livrar daquele sentimento de dor, de ver todo dia ao abrir a porta aquela situação que eu não tinha controle, e de repente, nada, construir outro, né, ou seja, buscar vencer aquela situação, e é uma frase que ele usou comigo, foi bem importante. As pessoas ricas, elas estão dispostas a agir apesar do medo. As de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Esse ponto é bem importante, e eu reforço também uma questão pessoal. Muitas pessoas, né, que me veem depois de uma grande decisão na minha vida que aconteceu na questão profissional, dentre outras tantas decisões também importantes fora da questão profissional, mas elas falam: nossa, cara, eu escuto isso, né? E eu sempre respondo: nossa, é fantástico, você teve coragem, né, de pedir demissão de uma situação que era aquilo, cara, que você tinha tudo, né, e etc. E às vezes eu brinco, não, né, desculpa aqui o palavrão, mas eu digo: você tá maluco, você tá maluca, parece que você tá me colocando num patamar de muita coragem. Não é verdade isso, eu tinha muito medo, mas muito medo, conforme eu acabei de explicar. O fato
como diz essa mensagem aqui do T. Harv Eker, é o seguinte, você sempre vai conviver com medo, não existe a possibilidade de não conviver. A diferença entre as pessoas bem-sucedidas é que elas agem apesar do medo, o medo não paralisa elas. Essa é a diferença, o medo continua existindo. Pode buscar, né, como eu estudei aí, pelo menos todos os principais autores aí no mundo inteiro, e todos eles citam sobre essa questão do medo. Não é que ele não existe nas pessoas de sucesso, ele continua existindo. O fato é que elas conseguem ultrapassar, né? Ou seja, elas não permitem que o medo as bloqueie. Legal. Para as coisas mais importantes, é muito legal alguns pontos aqui apresentados pelo Timothy Ferriss. Ele é autor, best-seller, autor daquele livro sensacional que é o Trabalhe 4 Horas por Semana. Tem uma história de vida muito legal. E ele diz o seguinte, né? Para as coisas mais importantes, nunca teremos a certeza se é a hora certa. Não existe isso. Esperar a hora certa para sair do seu emprego é um ponto que ele coloca, né? As estrelas nunca estarão suficientemente alinhadas e os semáforos da vida, né? O exemplo que ele usa, os semáforos da vida, nunca estarão todos verdes ao mesmo tempo. O universo, ele não conspira contra, mas ele também não para, né? Ele não sai no fluxo normal para ajeitar tudo para você. As condições nunca são perfeitas. Algum dia, né, vai ser uma doença que vai te levará os seus sonhos aí para você junto com o túmulo, né, com você junto para o túmulo. A maioria dos indivíduos mal-sucedidos passa a vida toda esperando a hora certa, né? A gente fica lá esperando a hora certa para fazer algo que vale a pena. Uma citação de um dos mestres aí, que é o Napoleão Hill, um estudioso extremamente renomado no mundo inteiro. E aí é mais um momento que a gente faz uma pausa e eu peço que novamente você pegue o seu caderno, que você pegue ali a caneta que a gente citou, e que a gente entre aqui nesse exercício e que de fato você faça o exercício, que você escreva. Eu reforço que durante o programa você vai entender a grande importância e os pontinhos vão se ligar na sua cabeça. Não é para você responder mentalmente não, conforme eu já falei, eu sei que eu estou repetindo isso, mas é porque realmente é muito importante. Então, o exercício agora é um exercício de reflexão. Escreva aí. Defina seu pesadelo. O que de pior poderia acontecer se você fizesse o que está cogitando fazer? Eu tenho certeza que se você fizer esse exercício para qualquer 1, 2, 3 ou quantos medos você tiver, isso vai te dar uma clareza absoluta de que decisão e o porquê que esse medo está agindo, tá? Então, que dúvidas, medos e condições surgem em sua mente? Seria o fim da sua vida, né? De 0 a 10, quanto valeriam os impactos permanentes? São realmente permanentes, né, esses impactos? Quão provável você realmente acha que essas coisas são? Segunda pergunta. Que medidas você poderia tomar para consertar os estragos ou deixar as coisas melhores do que eram antes, mesmo temporariamente, né? Existe possibilidade de voltar novamente ao controle? Quais são os resultados e benefícios temporários e permanentes dos cenários mais prováveis? Seja ele internos, né, confiança, autoestima, e externos. Quanto valeriam os resultados mais prováveis de 0 a 10? Quão provável é você conseguir apenas um resultado moderadamente positivo, né? Alguma pessoa menos inteligente ou comprometida, menos comprometida do que você, já conseguiu fazer isso com sucesso? Se você fosse demitido do seu emprego hoje, o que faria para manter as coisas financeiramente sob controle? Isso pode acontecer, então faça essa análise. Imagina esse cenário e pense novamente nas 3 perguntas que a gente acabou de passar. Se sair do seu emprego para testar outras opções,
Como poderia retomar sua carreira se tivesse que obrigatoriamente que fazê-lo? O que você poderia fazer? Escreva aí, não vai adiantar você pensar, você tem que escrever e você vai entender o que os pontinhos vão se ligar e o porquê que eu estou te orientando a fazer isso. O que você tem feito para livrar-se do medo? Normalmente, né? Essa é incrível. O que mais tememos fazer é o que mais precisamos fazer. É o medo de resultados desconhecidos que evita que façamos o que precisamos fazer, né? Defina o pior cenário possível, aceite-o, né? E entre em ação. Decida todos os dias fazer algo que você tem medo. Por exemplo, o Timothy Ferriss, ele dá existem vários, né? Mas ele dá um exemplo que ele fazia para enfrentar o medo dele. É um pouco diferente, né? Mas está tudo bem, é o jeito dele. Ele adquiriu o hábito de tentar entrar em contato para pedir conselhos a celebridades e famosos. Já imaginou essa cena? E ele fez isso. Inclusive várias celebridades, ele tem publicado isso por e-mail, etc. Ele conseguiu contato, seja por telefone, seja por e-mail. Então imagina você ligar, não importa, manda o presidente um e-mail para o presidente dos Estados Unidos, para o presidente do Brasil, presidente de outro lugar, para o presidente da Microsoft, presidente da Apple, tenta ligar e falar com não sei o quê, para pedir conselhos, e ele conseguia fazer isso. Então ele enfrentava o medo dele, porque imagina, poxa, como assim? Eu vou tentar falar com, não sei, com Bill Gates, né? Surge o medo, então era um dos hábitos, né, que ele criou para enfrentar o medo. O que lhe custa financeiramente, né, emocional e fisicamente adiar as suas ações? Você tem que avaliar isso. Não avalie somente o custo negativo das ações. É igualmente importante medir o custo da inação, quer dizer, você não fazer nada tem um custo. Se não buscar as coisas que o estimulam, né, como estará daqui a 1 ano, a 5 anos, a 10 anos? Você tem que responder escrevendo aqui. Como se sentirá por ter permitido que as circunstâncias se impusessem sobre você e por ter permitido que mais de 10 anos de sua vida finita, né, passassem sem você fazer algo que o realize? Escreva aí. Se pudesse vislumbrar os próximos 10 anos e saber com 100% de certeza que há um caminho de desapontamento, né, de arrependimento, e se definirmos risco como a possibilidade de um resultado negativo irreversível, a inação é o pior de todos esses riscos, né? Fique com isso na cabeça. Não fazer nada. Lembra lá no início, quando a gente apresentou a psicologia do arrependimento, né? O não fazer, ele tem um peso muito maior do que o fazer e se arrepender. O que você está esperando? Responda isso. Se não consegue responder a essa pergunta sem evocar o sentido previamente, né, rejeitado de time, de tempo, não, estou esperando o momento certo, ainda não sei o quê. A resposta é simples. Você está com medo, exatamente como o resto do mundo. Avalie o custo da inação, né? Compreenda essa improbabilidade e a possibilidade de se consertar os passos em falso e desenvolva o hábito mais importante daqueles que se destacam e que gostam de extrair o melhor da vida, que é a ação, né? Esse é um hábito que supera grandes, né, problemas, que supera medos e que permite conquistar grandes objetivos. Próxima para você escrever. Responder uma grande mudança que tenho adiado em minha vida por medo da perda do processo ou do resultado é... O resultado que você tem na vida é consequência dos comportamentos e ações de quem? O alcance dos seus sonhos depende de quem? Por último, a vida é um grande tabuleiro de xadrez. O nosso parceiro no jogo é o tempo. Se hesitarmos, perderemos. Se jogarmos, poderemos vencer. O único capital verdadeiro é o tempo, mas é capital somente quando ele é empregado. Qual a sua visão sobre essa orientação?
para que eu possa dar crédito, né? As fontes onde eu busquei alguns desses exercícios aqui foram colocadas, né? Que é o Timothy Ferriss, como eu acabei de citar, o Brandon Burchard e o Napoleão Hill. Então, a gente deixa esses exercícios e a gente, eu tenho convicção, né? Ou seja, que se feito, né? Ou seja, esse exercício com a devida calma ali no seu tempo, na sua concentração, refletindo o conhecimento, né? Especialmente o autoconhecimento que você terá posterior a isso, será de um outro patamar, né? Ou seja, você terá muito mais conhecimento sobre coragem, sobre medo, e isso ajudará demais, ou seja, quando você precisar, e o tempo inteiro a gente precisa tomar decisões. Então é isso, eu já te encontro na próxima aula.